dia de receber o Gabriel, né? Gabriel Ribeiro Fajardo, né? Esse é o nome do nosso querido ex-aluno, que ele veio hoje conversar um pouquinho com a gente a respeito do Paulo Freire, que é justamente, né, essa personalidade que nomeia a nossa semana. Então temos a honra de ouvir um pouquinho sobre o Paulo Freire nas palavras do Gabriel. Deixo agora aberto para ele. Gabriel, eu estou assim em nome de todo o Badran, alunos, professores, do diretor do RAD, né, que ele não pôde participar, que está naquela correria toda de organizar os bastidores da escola. Ele gostaria muito de estar presente, mas deixou aqui o bem-vindo, né, dele também, né, do rádio, nosso diretor. E eu te ajudo por aqui, tá? Qualquer coisa que você quiser que eu apresente, só vai me orientando, que eu já vou te ajudando por aqui, tá bom? Seja bem-vindo. Tá certo. Quero agradecer, Fábio, o convite, agradecer os professores, os alunos, estudantes, as estudantes, por estar aqui ouvindo, prestigiando. Agradeço demais o espaço, a possibilidade de diálogo, que eu considero muito importante entre a graduação e o ensino superior, né, e o ensino médio e a educação básica. E vamos lá, você vai me ajudando aí, pode projetar os slides e vamos embora. Então, gente, como o Fábio falou, eu vou falar um pouquinho, né, o nome da palestra, o título é Diálogo sobre o patrão da educação brasileira, Paulo Freire. Mas Só te como... cortando, Gabriel, desculpa. Quer que eu ponha o slide agora ou você me fala na hora de colocar? Pode colocar já, Fabinho, pode Posso colocar. colocar? Aí o que for Pode. para mudar o slide ou sair ou colocar outra coisa, você vai me avisando aqui, tá bom? Tá bom, Desculpa, combinado. obrigado. Tranquilo. Então, vou falar sobre o Paulo Freire. Mas para falar sobre o Paulo Freire, eu vou falar um pouquinho da minha caminhada também no Badran e na universidade, né? Onde que eu encontro o Paulo Freire, né? Em qual espaço ali. Eu acho que tá cortado o slide, Fabinho. Tem como colocar a tela cheia para ver se fica completinho? Ou diminuir o zoom? Acho que dá também. Vou tentar colocar aqui, peraí. Tá bom. E aí, falando um pouquinho dessa minha trajetória na universidade, eu vou falar sobre a universidade, né? Que eu considero muito importante. Estava comentando aqui que vocês, alunos que estão no terceiro, primeiro, no segundo, conheçam e saibam das possibilidades que tem na universidade, que tem ali para poder ter o acesso e a permanência, né? Aí, obrigado. Esse daí, pessoal, é o selo que a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, ela desenvolveu com a Unicamp, em comemoração ao centenário do Paulo Freire. A gente optou pela figura, colocar a figura de Paulo, mas também a figura de Elza Freire, que é a primeira esposa do Paulo Freire, porque ela foi muito importante, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, para a formação do pensamento do Paulo Freire, na teoria, na vida. Então a gente. E o Paulo Freire é esse ser de conectividade, da convivência. Ele está sempre com alguém, no diálogo. Então a gente optou por colocar também a figura da Elsa. Pode passar, Fabinho. E aí eu vou falar então um pouquinho desses caminhos compartilhados, né? Porque é sempre junto com alguém, né, que a gente vai caminhando, nunca a gente sozinho. A gente sempre tem pessoas que nos ajudam nesse caminho. E aqui no Badran os professores, são os alunos, né, enquanto núcleo ali de amigos que estão sempre conosco, e isso é muito importante. Aí eu coloquei a frase do Raul Seixas: o sonho que se sonha só é um sonho, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Pode passar, Fabinho. Vou passar aqui também que eu estou no computador, aí eu vou vendo nos dois. Então esse é o trajeto, assim, resumidamente, né? O ensino médio, aí eu fiz o técnico em marketing também, paralelo ao ensino médio. Entrei no curso de pedagogia na UFO e agora estou no Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, que é um grupo de estudos que a gente tem, que foi criado recentemente na Faculdade de Educação da UFO, e que a gente estuda sobre a vida e a obra do Paulo Freire.
né? Então a gente lê, a gente encontra com outros grupos de pesquisa, mas também eu vou falar daqui a pouquinho. Pode passar, Fabinho. E aí, eu vou falar um pouquinho dessa minha trajetória na ETEC aqui, né? Pode passar, Fábio. Aí eu coloquei algumas fotos, só para dar aquela saudade, né? A gente está aqui na pandemia, não tem como as escolas ficarem abertas. Então, pelo menos uma foto aí para a gente dar um quentinho no coração, lembrar desses momentos bons que a gente viveu. Ou para o aluno que está chegando agora, conhecer, né, qual que é esse espaço físico. Pode passar, Fabinho. E aí tem duas fotos que eu gosto muito, 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 que a primeira foto é no ensino médio, que tem a Tia Cá, tem o Diego, que foi um professor maravilhoso que a gente teve. Eu acho que não está mais no Badran, agora ele está na Barão, se não me engano, lá em Ribeirão, né, dando aula lá. Isso mesmo. Isso, né, Fábio? Uhum. E aí tem as minhas colegas de turma, que era a nossa panelinha ali, sempre tem a panelinha na turma, né? Mas a nossa turma era uma turma muito unida, mesmo que tinha as panelinhas trocavam entre si, não tinha nenhuma rivalidade, todo mundo se ajudava. Então é um ambiente muito bom de convívio, eu considero muito Badran, né? A gente já estava comentando aqui, mas eu quero reforçar isso porque agora está gravando. O Badran, eu ainda mais estudando pedagogia, as teorias e vendo, né? Eu considero ela uma escola muito boa por conta disso. É uma escola técnica que também visa a formação para o mercado de trabalho, mas não é só isso. Ela preza muito também a formação e a valorização do ser humano. Né? A Tia Cá está falando aqui dos diários, dos registros, né, Tia Cá? Então, isso também é uma forma de valorização do aluno, de protagonismo, o que é muito Exatamente. importante para desenvolver a aprendizagem. Né? A aprendizagem só desenvolve nessa boa relação, nessa troca. E aí é uma foto, então, que representa muito, para mim, esse convívio e essa troca muito boa, essa experiência muito boa que eu tive no Badran, a quem eu só tenho a agradecer os professores e todo mundo que fez parte, não só os professores, mas toda a comunidade escolar, né? Desde o vô até a tia Mabser, que é a tia da limpeza, até o Sheik, que é o guardinha. Então, assim, todo mundo, a gente sempre teve uma boa relação, uma boa troca. Era mesmo uma comunidade escolar, uma comunidade educativa, a quem eu só tenho a agradecer. E a segunda foto é no técnico em marketing, que de manhã eu estudava no Badran e no ensino médio, e à noite eu estudava no Badran, mas no técnico em marketing. E essa é uma foto também dos meus amigos, das minhas colegas lá do técnico, né? E a gente apresentando aí o TCC junto com a Glaucia, também uma professora muito especial para mim, que me dava carona. Glaucia, obrigado. Não sei se ela tá por aí, se ela ainda tá aqui no Badran, Ela tá sim, mas não lembro o horário assim, dela de aula agora de manhã, mas ela continua com a gente sim. que ótimo. E a Glaucia é uma dessas professoras, falou, não, faz o Enem sim, que você vai conseguir, você vai passar, você tem potencial. Todos os professores, na verdade, falavam isso, né? Então, e isso foi muito importante nessa minha trajetória, né? Eu estava falando aqui também antes, se não fosse esses professores falando, apresentando o que que era a universidade, falando, não, faz o Enem que vocês vão conseguir passar, hoje eu não estaria aqui apresentando essa palestra para vocês, nesse diálogo, não estaria na universidade, não tinha conhecido Paulo Freire, então eu só sou quem sou por conta do Badran e eu fico muito honrado de estar aqui novamente, é, retornar para essa casa que me acolheu tão, tão bem, né? E o técnico em marketing, ele foi muito importante para mim, porque eu era muito tímido. E aí o técnico em marketing, ele fez eu perder essa timidez. Então foi também um percurso muito importante para mim. Pode passar, Fabinho. E agora eu vou falar um pouquinho da pedagogia na Universidade Federal de Uberlândia, campus Santa Mônica, Uberlândia. Porque é importante dizer, gente, a Universidade Federal de Uberlândia, ela também
ela está em outras cidades da região ali do Triângulo Mineiro. Tem em Ituiutaba, tem em Patos de Minas. Então, às vezes e tem cursos lá também que tem Uberlândia nesses campos. Ou seja, tem pedagogia em Uberlândia, mas tem pedagogia também pela UFO, só que em Ituiutaba. E são cursos diferentes, não são o mesmo curso. Tem organizações diferentes, né? É importante ressaltar isso. Eu faço em Uberlândia mesmo. Pode passar, Fabinho. E aí eu trouxe também uma foto do campus, que eu acho muito importante. Isso, gente, é uma foto, assim, é só um recortezinho mínimo do campus. Né? Em Uberlândia, a gente tem três campos, que é o campus Santa Mônica, que fica no bairro Santa Mônica. Tem o campus da Educação Física, que fica ali no centro, pertinho do shopping, que tem ginásio, tem piscina, tem todo o equipamento, a estrutura para o pessoal poder praticar os esportes, tem campo de futebol e tal. E tem o campus, o Moarama, que fica mais os cursos de biológicas. Então, fica medicina, fica esses cursos de biologia, e aí, essa foto que eu trouxe é do campus Santa Mônica, que fica os cursos de humanas e de exatas. Né? Então, a pedagogia está nesse campus, é o campus central, né? A UFO começou por aí. Então, a reitoria está nesse campus. A reitoria é como se fosse a diretoria da universidade, né? E aí tem esse bloco que está na foto da direita, é o bloco da biblioteca. Então, todo esse bloco, esses tijolinhos que vocês estão vendo atrás das árvores, é o bloco da biblioteca. Toda ela é a biblioteca da universidade. Né? Pode passar, Fabinho. E aí eu trouxe uma foto dessa minha caminhada no curso, né? Não uma foto, mas muitas fotos, algumas fotos. Fiz uma seleçãozinha e trouxe a do primeiro ano. Eu considero que o primeiro ano, para a universidade, para mim, ela foi um ano de descobrimento da universidade, né? O que a universidade tem de possibilidades, o que eu posso fazer aqui, como é que eu posso me inserir nessa cidade nova que eu mudei para Uberlândia. Eu tive muita sorte de ter parentes nessa cidade que me auxiliaram. Aí em Uberlândia, né, eu morava com a minha avó, né? Agora eu estou em São Joaquim por conta da pandemia, por conta, né, que as aulas são remotas, preferi retornar para poder economizar e tal. Mas em Uberlândia eu morava com a minha avó, a quem eu agradeço demais também o apoio, o auxílio. Aos meus pais também, que eu estou na universidade, mas eu não precisei ir trabalhar porque eu sei como é difícil. Eu tenho colegas na universidade que estudam, que trabalham, que são mães, são colegas com quem eu tenho muita inspiração e muita gratidão também. Depois eu vou mostrar a fotinha delas, que elas estão ali, ó. Essa última foto da direita é a foto da minha panelinha na universidade. São as minhas colegas de turma. Então, algumas são mães, algumas trabalham, né, fazem as duas coisas, e eu admiro muito essas mulheres que são guerreiras, porque eu sofrendo, gente, sofrendo na universidade, fazendo uma disciplina, não estudando, e elas lá ou não trabalhando, e elas lá estudando, trabalhando, tendo que dar de filho e fazendo 8 disciplinas e persistindo na universidade, né? Mas aí, ó, essas fotos do primeiro ano eu trouxe de uma palestra também que eu fiz na UF falando sobre sexualidade. Essa última foto da esquerda sou eu e atrás é meu bloco, né? O 5S, que fica lindo à noite, vocês precisavam de ver. E a foto de cima é a primeira semana de recepção. A gente bicho, né? Então eles pintaram a gente foi pro sinal, pedir dinheiro. Viver também essas experiências da universidade, que não só o estudo é muito importante, né? Viver a universidade como um todo. Então ir a palestras, ir a eventos, não só do curso de pedagogia, mas de outros cursos. Vocês podem e devem,
né, ter o diálogo com outros cursos na universidade. Né, às vezes ir em um evento que o curso de Geografia está organizando, que o curso de Psicologia está organizando. Então, vocês têm essa possibilidade de troca, de diálogo, que é muito importante. O segundo ano, para mim, foi o ano que eu falo que eu mais amadureci, que eu mais desenvolvi, que foi e que teve experiências muito boas no segundo ano. A gente foi ao teatro com a UFO, a gente foi para a Unicamp com a UFO, a gente foi realizou práticas muito boas, como essa foto, essas duas primeiras fotos, né? A foto superior da direita é a foto da Unicamp, que a gente foi na jornada político-pedagógica Paulo Freire, e foi uma experiência muito interessante, foi muito boa conhecer ali o campus da Unicamp, poder ouvir, né, as palestras, foi muito interessante, muito bom. E as fotos que estão para cá as fotos da disciplina de didática da aula expositiva dialogada, que é uma aula que minha professora que escreveu sobre, né, a professora Camila, a quem eu gosto muito, a quem eu muito admiro, a quem eu tenho muita gratidão também. E essa é uma apresentação de um grupo que planejou uma aula, e aí a gente estava realizando essa atividade e a gente tirou essa foto, né? Que é uma experiência também que foi muito boa, muito importante, muito legal. E aí, pessoal, né, o Fábio falou para eu dizer sobre as possibilidades que a universidade dá de permanência dos alunos, né? Porque é isso, não adianta só o ingresso dos alunos na universidade, o Estado tem que garantir a permanência deles também na universidade. Então, a UFO e as universidades, elas têm programas de auxílio, né? Então, auxílio moradia. A gente tem na UFO a moradia da UFO, então o aluno ele pode solicitar o auxílio, né? E aí tem que enviar toda uma documentação, que é muito documento, mas compensa, viu, gente? Envia, que aí é um direito seu que você pode ali garantir, né? Pedindo esse auxílio. Você pode, então, morar na moradia estudantil da UFO, ou você pode pedir, eu acho que não cortou ainda essa bolsa, um auxílio de R$ 400 que a UFO, a universidade, ela paga para você pagar aluguel, pagar alimentação. Fora isso, a gente tem o restaurante universitário. O restaurante universitário é o bandejão, né, da universidade. E aí, na UFO, são cobrados R$ 3. E aí tem o almoço, a janta, e sempre tem uma sobremesa, né? E claro que tem uma diversidade, macarrão, arroz, feijão, uma carne. Para quem é vegetariano, tem a opção vegetariana. E aí você paga R$ 3, o que é ótimo, né? Uma marmita aí você tá pagando. Agora subiu as coisas, né? Mas na época a gente estava pagando R$ 7, R$ 8. Agora eu acho que deve estar mais, uns R$ 12. Então você pagar 3 por uma alimentação é muito bom. E tem como também você recorrer ao auxílio alimentação, que aí a UFA ela cobre, né? Ela paga para você essa alimentação no RU, no restaurante universitário. Tem também o auxílio transporte, que é questão de transporte urbano, de ônibus, né? Que cidade grande a gente tem que usar ônibus, não tem jeito. Quanto que tá a passagem? Ah, não lembro também quanto tá a passagem, que faz tempo que eu não ando de ônibus. Mas assim, tem recurso, vocês podem solicitar esses auxílios quando vocês chegam na universidade. Então já vai pesquisando nos sites oficiais das universidades. Acho que da UFO é ufo.br, alguma coisa assim. Mas se eu digita lá no Google, Universidade Federal de Uberlândia, pá, entra no site, vê os auxílios que tem, tá tudo lá bonitinho, tá bom? E é isso, gente. Não adianta só o aluno ele ingressar. Ingressou, a universidade tem que dar condição dele permanecer também no curso, porque, ai meu Deus, caiu tudo. Sempre acontece. Mas também não adianta, né? Ingressar e o aluno não poder permanecer no curso, e aí ele
é egresso, né? Ele evade o curso, aí não tem como. Pode passar, Fabinho. Fábio. Aí eu trouxe fotos do terceiro ano, foi em 2019. Essa foto de cima é aquela feira que eu falei para vocês, que eu gosto muito de participar. Desde o primeiro ano do curso eu participo dela, que é a feira de exposições dos cursos da UFO. Então, cada curso fica com uma sala e a gente prepara nessa sala a exposição, a apresentação sobre o curso para os alunos do ensino médio, do ensino fundamental, mas principalmente do ensino médio, apresentando o curso, falando um pouquinho, tirando as dúvidas, incentivando os alunos a fazerem o curso, né? Então, como eu fiz o técnico em marketing, eu falei, esse negócio aí é para mim. Eu gosto muito do curso, né? Sou suspeito para falar, então eu gosto muito de participar e tá nesse diálogo com a galera do ensino médio. E a gente sempre prepara coisas muito, muito boas, alguma dinâmica, é muito interessante a experiência. Na foto de baixo, da esquerda, a gente tem a foto da nossa panelinha de novo, a gente estava criando uma rotina de todo final de ano fazer um amigo secreto. Então é isso, né, gente? Assim como o Badran me deu bons amigos e eternos amigos, a universidade também me deu boas amizades, boas amigas e eternas amigas também, inclusive com os professores. E essa foto da direita é eu com a professora Camila em uma manifestação. Sim, a universidade faz muita manifestação contra o regresso, né, que esse desgoverno vem fazendo. Na época era o governo ainda Michel Temer, então essa manifestação aí foi contra a reforma da Previdência. E aí a gente tirou essa foto muito linda, eu e minha professora Camila, professora de didática, e professora que me iniciou no Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, né? A ideia do círculo, esse sonho, né, de ter um círculo de estudos sobre Paulo Freire na universidade é dela, né? E aí eu sempre companheiro, tô também ali nesse meio, né? Ajudando ela, auxiliando. E essa foto do ano passado, né, já estava na pandemia, a UFO ela demorou um pouquinho para iniciar as aulas. A gente foi iniciar no segundo semestre de 2020, porque o primeiro semestre é aquela coisa, né, gente? A gente não sabia o que estava acontecendo direito, e a universidade ela tinha que ter esse tempo para se reestruturar, para ver os alunos que tinham condição, os alunos que não tinham condição, porque é isso. Não adiantava fazer de qualquer jeito, mas ter aluno que não tem condição de entrar na aula e aí trancar o curso, e aí sair do curso. Não, né? A universidade ela tem que dar esses meios, esses caminhos para o aluno permanecer no curso. Então, se vai começar as aulas remotas, todos os alunos têm que ter condições de começar as aulas remotas. Então, por isso que esse tempo ele foi estabelecido no começo para se planejar, para se pensar. E aí, no segundo semestre, a gente realizou propriamente dita as aulas, e essa é uma foto de uma disciplina optativa que eu fiz, né? E aí você está vendo, né? Disciplina optativa é aquilo, são poucos alunos, são os alunos mesmo que se interessam pela temática da disciplina. E eu aconselho, viu, gente? Façam disciplina. Você que está, é importante dizer também, você que está, às vezes, no curso de pedagogia, eu posso fazer uma disciplina de um outro curso, né? Eu mesmo ia fazer a disciplina de antropologia da religião nas ciências sociais, né? Porque eu achei que a temática ali do meu TCC caberia, então eu iria fazer. Mas aí veio a pandemia, aí acabou que os planos mudaram, enfim. Mas tem essa possibilidade também. Tem a possibilidade também, igual, eu queria ciências sociais, né? Acabei que passei para pedagogia. Mas depois, se eu quisesse fazer uma transferência de curso, eu poderia fazer. Não sei se a palavra certa é transferência, mas eu acho que é assim. Eu poderia fazer, então, uma prova e aí eu mudaria de curso, entendeu? Uma prova interna mesmo ali na UFO.
né? Então tem essa possibilidade também, tá? Pode passar, Fabinho. E aí eu falei, né, que a universidade faz muita manifestação, e é uma coisa que eu aprendi também na universidade, eu me encontrei com os movimentos estudantis. Então a gente tem a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que a UNE, ela discute muito a questão do Enem, né, que é esse ingresso na universidade, então também ela passa ali pelo ensino médio, mas ela é majoritariamente preocupada com as questões da graduação, né? A UBS, e aí eu coloquei os arrobas para vocês depois seguirem no Instagram. A UBS, ela é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ela discute mais as questões do ensino médio e ensino fundamental, né? Então ela luta por ele, pelos direitos, contra a retirada das políticas públicas que favorecem os estudantes. E tem a ANPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação, né? Isso, é isso mesmo. E aí que são os estudantes de pós-graduação também na luta por direitos, contra a retirada de direitos. Então é importante vocês saberem disso, né? E eles sempre estão postando prazos assim, o Enem vai ser tal dia, vai ter manifestação tal dia. Então, assim, sigam e participem também da luta do movimento estudantil. Pode passar, Fabinho. E aí eu entro no Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, né, que é onde eu estou agora, e para a gente começar a falar um pouquinho do Paulo Freire, não sei se eu vou passar do tempo, Fábio, em qualquer coisa você me corta. Pode ficar à vontade, Vou viu? deixar. E aí, igual, gente, eu falei, né, na Universidade Federal de Uberlândia, quando eu entrei, no segundo semestre, foi ofertada pela primeira vez por essa minha professora, a professora Camila, com quem eu estava na foto, a disciplina optativa Princípios Éticos Freirianos, uma disciplina para estudar sobre o Paulo Freire, sobre a sua teoria, sobre a obra, sobre a vida. E aí, teve a disciplina em 2017. Eu tentei fazer, não consegui, não bateu os horários, né? Porque às vezes acontece isso. A disciplina era à tarde, e à tarde eu teria uma outra atividade que eu não poderia fazer no mesmo dia. Então acabou que eu não consegui fazer a disciplina nesse primeiro ano. Mas em 2018, ela foi ofertada novamente no segundo semestre. E aí eu consegui participar da disciplina e, e foi uma experiência muito boa. Levei também algumas amigas minhas daquela panelinha da minha turma para a disciplina, para fazer comigo. E foi uma experiência muito, 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 muito boa. Porque na universidade a gente ainda tem, por mais que se fale, por mais que seja a universidade ali em contato com as teorias, algumas práticas ainda são meio complicadas. Então essa disciplina foi interessante para ver um outro tipo de universidade, um outro tipo de aula, uma outra organização desse espaço, né? A gente sentava em círculo o nosso grupo de estudos se chama Círculo de Estudos, né? E a disciplina também, né? Ela tem essa configuração do círculo, que é muito importante na teoria freiriana, pela questão da visão, do enxergar o outro, né? Enxergar todos assim. E estar ali no círculo é estar em diálogo, é estar em relação. Então tem essa concepção do círculo. E em 2019 foi ofertada novamente essa disciplina e eu pude ser monitor. O que é monitor? Eu recebi uma bolsa para ficar auxiliando o professor na disciplina. Então, preparar material para aula, slides, planejamento, atividades, essas coisas assim, sabe? Então, em 2020 não teve, por conta da pandemia. Em 2021, eu acho que não vai ter também, por conta da pandemia e por conta do centenário, que a gente já está com muitas atividades. Eu acho que Camila não vai ter fôlego
para ofertar a disciplina esse ano, né? E aí, em 2020, o ano passado, a Camila, ela falou, né, que sempre teve isso, né? Os alunos, eles saíam da disciplina, mas eles falam, ó, eu queria continuar, né, estudando sobre o Paulo Freire, para conhecer mais, para estudar mais profundamente e tal. Então, Camila enxergou a necessidade da criação de um grupo de estudos em Paulo Freire. E aí, o ano passado, ela elaborou lá o projeto e criou o grupo, né? E aí, claro, eu participando do processo e tudo mais, ela sempre em diálogo, Gabriel, vê, ó, o que você acha e tal. Então, foi esse processo bonito e coletivo de construção do grupo, que inaugurou o ano passado. Acho que pode passar, Fabinho, tem uma foto do nosso encontro de inauguração. Tá, foi virtual, já estamos virtual, né, estudando sobre Paulo Freire. E estreamos, o encontro inaugural foi na data do aniversário dele, que é dia 19 de setembro. E aí tivemos o primeiro encontro. Pode passar, Fabinho. E esses aí são os rostinhos, né? Pode passar, isso. E aí, como que a gente organizou o círculo? Os nossos encontros, eles acontecem quinzenalmente, de 15 em 15 dias, aos sábados, às 8h30 da manhã, até às 10h30 da manhã. No primeiro semestre desse ano, a gente teve o Em Leitura. O que é o Em Leitura? É tudo em, viu? É em leitura, em encontros, em praxis. O Em Leitura, ele é esse momento no círculo onde a gente faz os estudos das obras. Então, a gente leu ano passado o Educação com Prática da Liberdade, que é o livro do Paulo Freire, um dos primeiros. E nesse ano a gente leu o Pedagogia do Oprimido, que é também um dos primeiros livros dele e o mais famoso, né? O mais referenciado aí. Temos o Encontros. O Encontros, ele é o momento em que nós do Círculo nos reunimos com outras pessoas, com outros grupos de estudos que estudam Paulo Freire. Então a gente tem essa troca entre os grupos. O Em Praxis, que o ano passado não teve esse momento, mas esse ano vai ter, que é o momento em que nós vamos trocar as nossas experiências, as nossas práticas, esses nossos relatos de vida que a gente tem com base na teoria freiriana. Por exemplo, Camila, a minha professora, ela participou da elaboração do projeto político-pedagógico do curso de pedagogia da Federal de Berlândia, da UFOSOC, do campus de Ituiutaba, certo? Então, é um projeto pedagógico do curso de pedagogia todo fundamentado no Paulo Freire. Então, seria o momento dela compartilhar essa experiência conosco, né? Falar como é que foi essa construção e etc. Além disso, tem o Informação, que muitas ONGs, muitos movimentos sociais vieram até nós pedindo uma formação em Paulo Freire, falando, a gente queria um diálogo com vocês para ter uma formação sobre Paulo Freire, porque vai ajudar no nosso movimento, né? A questão da educação popular e tal. Aí, beleza, a informação, então, é um momento para isso dentro do grupo de estudos. E tem o Em Pesquisa, que é esse momento em que a gente vai definir, ainda não ocorreu, mas a gente vai definir a pesquisa coletiva que no grupo de estudos a gente vai fazer. Então, tá vendo? Tem várias dentro do grupo de estudos tem várias possibilidades que vocês podem atuar também, seja participando dos encontros, seja compartilhando experiências, seja na formação, seja na pesquisa. Pode passar, Fabinho. E aí eu trouxe, né, como a gente está no centenário, Camila falou, Gabriel, vamos desenvolver um calendário com as nossas atividades. E aí são os nossos calendários, né? Vixe, gente, eu que fico correndo atrás dos artistas para fazer as artes, as ilustrações para o calendário. Eu que fico passando a sacolinha da vaquinha para recolher dinheiro para pagar esses artistas. Então, assim, é muito trampo. Mas é muito gratificante também, porque você está vendo que fica lindo os calendários. Né? A gente está lançando o calendário mensalmente com as nossas atividades.
Então, todo mês vem a atividade que vai acontecer naquele mês, do centenário, do grupo de estudos, e a gente optou por lançar mensalmente para ficar tudo atualizadinho, tudo bonitinho, né? E aí, o último é do mês de maio. Pode passar, Fabinho. E aí, vamos entrar, né? Porque agora só falei de mim, só falei da universidade, mas quem que é esse, que é esse diacho desse Paulo Freire, né? O que ele fez? O que esse homem fez? E aí, eu coloquei uma frase dele, de uma das suas últimas entrevistas, que ele fala assim: eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Então, o Paulo Freire é esse sujeito conectivo, esse sujeito amoroso, esse sujeito que valoriza os menores, que valoriza os pequenos. Pode passar, Fabinho. E essa é a fotinha dele aí, ó. Esse sujeito barbudo aí. E algumas perguntas para nortear a nossa fala, que possivelmente vocês estão fazendo essas perguntas, vocês têm essas perguntas consigo, né? Que é: qual é a história do Paulo Freire? Quais são as suas principais ideias? Como que ele se tornou um dos maiores educadores brasileiros? O que inspirou ele a ser um educador? Paulo Freire está presente na educação brasileira hoje? Por que ouvimos tantas falas contra Paulo Freire e suas ideias? Pode passar, Fabinho. Né, então, essas são algumas perguntas para nortear aqui a nossa conversa. E aí, esse slide que eu vou falar um tiquinho mais, né? Vou me estender um pouquinho mais nele. E qual a importância de um evento como esse, né? Para falar sobre o Paulo Freire e a sua vida, a sua trajetória. Por quê, né? Por quê? A gente ouve tanto falando mal, que ele é comunista, ele acabou com a educação brasileira, esse homem aí não presta não, que não sei o que tem. Ai, gente, eu acho que, sinceramente, as pessoas que falam isso, acho que nunca leram nada, não procuraram saber, ou falam por má fé mesmo, né? Então, vamos começar pela formação do pensamento, né? O que ajudou ele a construir a sua teoria e a sua forma de pensar o mundo, pensar a educação. Muito importante, e a gente traz isso no selo, que eu já comentei, é a figura da Elsa, a sua primeira esposa, né? A professora Nima Spigolon, da Unicamp, ela é uma grande parceira nossa, e ela que traz, na sua pesquisa de doutorado, essa reflexão e essa importância da Elsa Freire na formação do pensamento do Paulo Freire. E depois a pesquisa dela virou um livro que chama Pedagogia da Convivência, e ela vai contar, né, um pouquinho da história da Elsa, como é que ela influenciou no pensamento do Paulo. Né? A Elsa foi professora, diretora de escola, fez muitas leituras, né, uma pesquisadora também. Então, ela, no diálogo, na troca, na convivência mesmo, ela inspirou e, e refletiu junto com Paulo Freire. E, além disso, né, como esposa, ela foi um grande suporte para ele quando exilados, né? E porque Paulo Freire foi exilado na época da ditadura, teve que sair do Brasil e percorreu ali, passou por vários países, né? E Elza sempre junto. E sempre está trazendo essa questão da recificidade deles, porque ambos são de Pernambuco, né? E ali do Recife, daquela região. Então, na sua comida, Elsa sempre trazia os temperos brasileiros. Essa questão da identidade, da cultura é muito importante, tanto no pensamento do Paulo Freire quanto na sua vida, né? Ele valorizava muito isso, essa sua brasilidade, recificidade, e Elsa foi essa parceira na vida. Além disso, o que influenciou também essa formação do pensamento do Paulo Freire? Foi as leituras de Marx e foi também a sua fé cristã. Paulo Freire católico, e é importante dizer que naquela época, ali na década de 60,
a gente estava passando, e aí eu já vou entrar no tópico, por um período de questionamento de uma sociedade que se espelhava muito em outros países. Em países, eu acho que o Fabinho vai saber muito bem disso, porque é da área dele, geografia, países do norte, né? Países do norte que são considerados desenvolvidos, aquela coisa toda, país de primeiro mundo, etc, etc. E o Brasil estava nesse caminho, né? Tinha uma galera que se espelhava muito nesses países e queria reproduzir o que tinha lá aqui. E aí, o Paulo Freire, ele faz parte desse movimento, e ele questiona, né, essa sociedade reflexa que ele vai falar no livro Educação com Prática da Liberdade. Fala, não, a gente não tem que se espelhar em países nenhum, né? Esses países aí que nos colonizaram, que nos dominaram, esses países, essa ideologia a gente não quer para a gente, não. A gente quer pensar a nossa identidade, as nossas raízes, a nossa própria forma de pensar, a nossa própria forma de ser, e não espelhado em outros países, em teorias que vêm de fora. Vamos pensar a gente, né? A construção dessa identidade nacional, né? Então, é onde eu chego na teoria da dependência, né? A teoria da dependência é essa leitura crítica marxista de crítica à dominação de países considerados de primeiro mundo em relação aos países do terceiro mundo, né? Em relação à colonização, então ela critica a colonização, ela critica as relações de dependência que os países de terceiro mundo eles têm em relação aos países de primeiro mundo, então sempre dependente desses países. Aí tem um movimento na década de 60, que é esse que o Paulo Freire participa, de repensar essas questões. O Paulo Freire está repensando a questão propriamente da educação, né? Pensando uma educação própria nossa, de país colonizado, de país de terceiro mundo, as nossas questões. E na teologia também acontece isso, né? A gente vai encontrar ali a teologia da libertação. Eu também me reencontrei estudando Paulo Freire ali. Eu, por conta disso, eu me reencontrei bastante na fé também, né? E a teologia da libertação, na década de 60, e 70, ela foi muito forte. E o Paulo Freire ajudou, né? Ele, sendo católico, ele ajudou na construção da teologia da libertação, e a teologia da libertação ajudou na construção do Paulo Freire, porque há uma troca entre teólogos da libertação e Paulo Freire teólogos da libertação. Então também, né, como a gente entende Deus, como a gente pensa Deus, e qual o papel da igreja nesse chão que é o chão da América Latina, que é um chão de país colonizado. Então, enfim, passa por isso também, né, na formação do seu pensamento e como é que ele entende. E Paulo Freire vai falar numa entrevista dele, citando um filósofo, não, acho que é espanhol, Miguel de Unamuno. O Paulo Freire vai falar que ideia se tem, nas crenças se está. E ele fala que com ele aconteceu isso mesmo, né? Que ele está na crença dele, as ideias que ele tem, a sua teoria, a sua obra, está também fundamentada na crença dele. Então, palavras que não se via na academia, como amor, como fé nos homens, como caridade, como, enfim, todas essas palavras ligadas mais ao campo religioso, o Paulo Freire ele traz isso para a teoria dele. Isso é muito interessante de perceber. Mas tá, então beleza. Tem essa crítica ao eurocentrismo, tem toda essa crítica, mas o que de fato o Paulo Freire fez, né? Em 63, o Paulo Freire, junto com estudantes universitários, professores, ele desenvolve uma experiência com trabalhadores rurais e também urbanos, se não me engano, mas o Brasil daquela época era majoritariamente rural, e tinha muitos analfabetos. Ele vai desenvolver uma experiência de alfabetização com esses adultos, lá na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, né, uma cidade bem pequena, que tinha muita carência nesse sentido,
E Paulo Freire desenvolve essa experiência. E aí no livro Educação com Prática da Liberdade, que é um dos seus primeiros livros, ele vai contar como é que foi essa experiência e vai trazer até imagens de ilustrações que ele utilizava nas aulas. E aí, o boom, a questão revolucionária que tem na experiência do Paulo Freire é que ele, alfabetizando esses adultos, ele não só alfabetizava no sentido de decodificação das palavras, de aprender a ler, mas na leitura de mundo desses alunos. Então, não era só uma discussão acerca da técnica, da decodificação das palavras, era uma discussão também acerca do conceito da palavra. Então, por exemplo, ele pegava sempre palavras do contexto ali da vida do aluno. Então, trabalhadores rurais. Exemplo, a palavra tijolo. A palavra tijolo era discutida ali, era decodificada, né, em tatetitotu, lalilolu, jajijoju, e nessa silabação da palavra, ele iria discutir a palavra tijolo. Ah, mas quem que faz o tijolo? Né? Como é que o tijolo é produzido? Então, havia toda uma discussão acerca dessa palavra, e a partir dessa palavra também era formada outras palavras. E aí ele conta em um livro dele que uma vez um aluno fazendo essa silabação da palavra tijolo, ele o aluno leu, tu já lê. Veja bem, tu já lê, né? Pegando aquela silabação da palavra tijolo, o aluno leu tu já lê. E formou também a palavra luta. Né? Então, veja, os alunos, a partir daquela palavra, iam já formando outras. E discutindo a sua própria situação, discutindo a sua própria realidade. E essa coisa, né, de pegar palavras do contexto dos alunos, não se tinha na época. O que se tinha muito eram palavras da cartilha. E a cartilha, você sabe, né? Material de massa, então não tinha essas coisas específicas de cada realidade. Então, veja bem, a cartilha do aluno do Rio Grande do Sul, que estava escrita Eva viu a uva, era a mesma do aluno do Rio Grande do Norte, que também está escrito Eva viu a uva. Só que o aluno do Rio Grande do Sul, ele via a uva na sua realidade ali, e o aluno do Rio Grande do Norte não via a uva, né, na sua realidade. Então a contribuição do Paulo Freire foi nesse sentido, né? Falar, não, a aprendizagem ela tem que partir, né, esse conteúdo, essas palavras têm que partir da realidade do aluno. E aí, partindo dessa realidade, já vinha a discussão desses conceitos, né? O que é tijolo, quem é que fez o tijolo, quem é que plantou a uva, quem é que vai colher a uva, né? E aí o aluno, que é esse trabalhador rural, que muitas vezes achava que ele não sabia nada, que ele era menosprezado, que ele tentava arrumar um emprego e não conseguia porque ele não tinha o mínimo ali de instrução, de ser alfabetizado, de conseguir operar uma máquina e tal, ele se sentia muito desvalorizado enquanto ser humano, enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Esse esse aluno, o Paulo Freire fazendo isso, ele também resgata essa dignidade daquele trabalhador, daquela trabalhadora, falando, não, você também sabe, só que é um conhecimento que essa sociedade agora não está valorizando. Mas você sim tem conhecimento, você sim também sabe, você, igual, tem uma imagem muito emblemática que o Paulo Freire vai falar, que de um homem com uma enxada, com um livro e tem um poço atrás. Aí os alunos vão descrevendo a imagem, aí ele começa. E quem fez o poço? Ah, foram os homens. E por que se fez o poço? Ah, porque se precisa de água. Então, ao fazer isso, o aluno ele vai e é a imagem da realidade dele, né? Então ele vai se percebendo nessa realidade, ele vai se percebendo enquanto sujeito transformador dessa realidade. Uai, se os homens fizeram um poço,
então a gente, porque precisavam de água, então a gente também pode fazer outras coisas que a gente necessita, né? E aí, essa experiência da alfabetização de jovens e adultos, ela foi muito bem sucedida, muito bem sucedida. Foi um curso de alfabetização de 40 horas, ou seja, ele alfabetizou os alunos em 40 horas. Isso, eu não sei se teve uma outra experiência com menos, mas assim, é incrível o tempo curto que foi essa aquisição, né, essa aprendizagem dos alunos em relação à leitura e à escrita, né, por conta muito desse método que o Paulo Freire criou, de se identificar na realidade e discutir os conceitos ali dialogando, né? E aí, tanto que o presidente, à época, o João Goulart, em 63, ele foi para Angicos, ali no fechamento do curso, para conversar e ver a experiência com os alunos, né? E aí, junto do presidente, estava já alguns generais que posteriormente viriam a dar o golpe de Estado. E aí, o Paulo Freire contando também uma entrevista que o presidente estava falando da Constituição do país, etc, etc. E aí um trabalhador levantou e pediu a palavra e falou assim: Vossa Majestade, que se acha chamando o presidente de majestade, mais do que aprender a ler a Constituição, que é a nossa Carta Magna, mais do que aprender a ler a Carta Magna, a gente também aprendeu a mudá-la. Então, veja bem, um país que era majoritariamente de analfabetos, da zona rural, e que, muito importante isso, só quem era alfabetizado que poderia votar. Uma experiência dessa, com trabalhadores discutindo a sua realidade, seu lugar no mundo enquanto sujeitos transformadores dessa realidade. Poderem votar, isso é muito revolucionário, sim, para uma sociedade que poucas pessoas podiam votar. E aí, no vídeo que o Fábio vai passar depois, vai trazer, né, que essa experiência, e aí João Goulart falou que Paulo Freire desenvolveu um plano nacional de alfabetização, esse plano aumentaria em 40% o colégio eleitoral. Então, veja, o que seria o Brasil se não, se não tivesse dado o golpe de Estado, né? Se essa experiência viesse a se concretizar, a se realizar, né? Eu tenho certeza que a gente estaria bem melhor do que a gente está hoje. Mas é isso. Em 64 vem o golpe militar, o golpe de Estado, e aí aquele plano nacional de alfabetização do João Goulart, ele é extinto, acabam com ele, o Paulo Freire é preso, e aí na cadeia também tem, o Paulo Freire vai falar que tem uma passagem interessante de um jovem tenente, que ele vai falar que tratavam ele com decência, um dos poucos, chegou e falou: seu Paulo Freire, a gente vai receber alguns recrutas aqui, alguns soldados, e muitos deles são analfabetos. Você não poderia ajudar a gente, não, a alfabetizar eles? Aí o Paulo Freire riu, né? Ficou meio assim. Ele falou: oh, meu filho, mas ó, eu tô preso aqui justamente por conta disso. Não tá certo você me pedir um negócio desse, né? É capaz que você seja preso também pedindo pro Paulo Freire uma coisa dessa. Né? Então, para você ver as contradições da realidade, né? Um homem que queria levar esses trabalhadores a uma condição melhor, a desenvolver uma sociedade melhor, foi preso por conta disso, porque queria alfabetizar o povo, né? Então, você acha? E aí, o Paulo Freire, ele recebe o exílio na Bolívia, ele fica pouquinho tempo na Bolívia, porque tem golpe de Estado lá também, né? Toda a América Latina tem. Aí depois ele vai para o Chile, e aí, claro, todos esses países que Paulo Freire passou,
ele se envolve com o país, ele se envolve com os trabalhadores e desenvolve experiências lá também. E aí, da Bolívia, ele vai para o Chile, e no Chile é onde ele escreve o Pedagogia do Oprimido, né? Falando um pouquinho da sua concepção de sociedade, de educação e dessas experiências também que ele estava desenvolvendo. E aí, do Chile, também tem golpe de Estado, infelizmente, e aí ele vai para os Estados Unidos e ele dá aula em Harvard, né? E aí você vê, né, gente? Você vê uma coisa dessa. Paulo Freire, que é tão massacrado, foi tão massacrado naquela época, dando aula em Harvard. E aí, depois dos Estados Unidos, ele vai para a Suíça, e ele fica ali trabalhando muito no Conselho Mundial de Igrejas, né? Ele, um dos poucos católicos no Conselho Mundial de Igrejas, e aí ele recebia gente de todo mundo conversando e tal. E só que ele, é assim, né? Ele estava na Suíça morando, só que o trabalho mesmo dele acontecia na África. Olha que interessante. Porque na África, alguns países ali, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, esses países, eles tinham acabado de declamar independência de Portugal. Então, Paulo Freire, ele ajudou esses países a pensar a educação, de novo, uma educação que não é colonizadora, que critica a colonização, uma educação enquanto resgate da dignidade do sujeito, uma educação enquanto diálogo, enquanto convivência, enquanto amorosidade. Amorosidade que não é amor romântico, amorosidade que é compromisso. O amor em Paulo Freire é compromisso com os oprimidos, com os excluídos, com a sua causa e a causa da sua libertação, que é a frase que eu tô na minha camiseta. Então, e aí que está o ato de amor, né? É nesse compromisso. Então, Paulo Freire desenvolveu esse trabalho e ele gostava demais. Ele achava a Suíça um saco e gostava demais de estar em África, desenvolvendo esse trabalho junto com a população ali recém declamada independente de Portugal. Né? Depois o Paulo Freire ele volta para o Brasil, e aí eu não coloquei o ano porque eu não fico preso em datas, mas depois no vídeo vai passar a data certinho para vocês. É um vídeo curtinho, viu, gente? Não se preocupa não, eu sei que eu falo muito. E aí, Paulo Freire volta, e aí ele vai ser professor da PUC de São Paulo e também da Unicamp. Só que é isso, né? O Brandão, que é também um pesquisador, que foi amigo de Paulo Freire, ele estava com a gente em uma atividade do centenário, no Café com Pipoca, e aí ele fala para nós, nessa atividade, que a vontade mesma do Paulo Freire não era estar na PUC, não era estar na Unicamp, era estar em Recife, né? Então Paulo Freire tem muito essa questão com a territorialidade, né? Com essa questão do território, com essa questão da identidade dele enquanto nordestino, enquanto recifense. Mas, enfim, ele foi professor da PUC e da Unicamp e também foi secretário, por um período curto, uns 2 anos, da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, no governo da Luiza Erundina, enquanto ela estava no PT, né? E aí, essa época de exílio, essa época da volta dele para o Brasil, é uma época em que ele escreve muito, mas muito mesmo. E de preferência são livros para ele dialogados, ou seja, às vezes é uma entrevista, às vezes é uma conversa que ele está conversando, uma conversa que ele está conversando fica redundante, né? Uma conversa, um diálogo que ele está tendo com algum outro educador. Eu li um livro dele que chama Essa Escola Chamada Vida, que é dele com o Frei Beto, que é todo o livro dialogado, é os dois dialogando. E tem um jornalista lá que registra tudo, que vai anotando as falas deles. Então são livros sempre com, né? Tem essa característica também. E é sempre também muito. Ele usa cartas a Cristina, professora Cíntia, não, cartas a quem ousa ensinar.
Então, tá vendo? Tem toda uma questão do diálogo em Freire. E aí ele vai falecer em, se eu não me engano, é 97 que ele falece. E só que antes dele falecer, ele escreve o Pedagogia da Autonomia. Esse livro já ele escreve sozinho e ele faz um exercício de síntese de toda a sua obra, de toda a sua teoria. E ele fala que esse livro, e até na época foi um livro muito barato, em torno de uns R$ 3 você comprava o livro, e um livro pequeno, que ele falou que seria muito trabalhado, né, era para ser muito trabalhado nos cursos de formação de professores. Pedagogia, licenciaturas, então foi esse também esse movimento, né, de síntese dele. Tem também o Pedagogia da Esperança, que é um reencontro com a Pedagogia do Oprimido, que é muito interessante. É um livro em que ele revisita a pedagogia do oprimido, fazendo, depois de todos esses países que ele passou, depois de todas as críticas e diálogos sobre o pedagogia do oprimido, ele escreve um pouquinho dessa trajetória dele. Ele vai falar assim, por exemplo, ele vai falar das feministas. As feministas falaram, ô, seu Paulo, mas você está usando aqui só homem, né? Não, cadê a mulher aqui? Você está falando só de homem? Não, cadê a mulher? E aí ele reconhece que sim, ele usou uma linguagem machista na sua escrita, e ele passa, então, nos outros livros, a não usar essa linguagem só de homem, mas sim de ser humano, falar de homens e mulheres, que a gente sabe também que a linguagem tem poder, né? E as feministas trazem muito bem essa questão. E aí, já terminando a minha fala, a gente tem as tendências pedagógicas, que aí vocês podem perguntar, tá, mas essa pedagogia do Paulo Freire é uma pedagogia crítica? E aí eu vou responder que sim, né? É uma pedagogia crítica por tudo que eu falei. E por conta também que o Carlos, o Lucchesi, ele vai colocar o Paulo Freire dentro do campo das pedagogias progressistas. Ele vai colocar, assim, pedagogias liberais, que é aquela que quer manter essa sociedade como está, e as pedagogias progressistas, que é as que visam a transformação da sociedade, da realidade. Então, o Paulo Freire está dentro dessa pedagogia progressista. E dentro da pedagogia libertadora, né? A pedagogia libertadora é a pedagogia do Paulo Freire. Alguns autores também chamam ela de pedagogia da libertação, né? Lembrando ali da teologia da libertação, enfim, né? Desse movimento da teoria da dependência da década de 60 e tal. E aí eu coloquei a figura do mapinha da América Latina, olhado de uma outra perspectiva, olhado de uma outra visão, né? Colocando o sul ali em cima e não o norte em cima, colocando o sul. Pode passar o vídeo agora, Fabinho. O vídeo, pessoal, ele faz um resuminho de tudo isso que eu falei, né? Eu acho, e traz figura, traz fotos. Então eu acho isso muito importante enquanto síntese, né, do que eu falei, às vezes fixa melhor na cabeça de vocês. Pode passar, Fabinho, o vídeo. Certo, eu vou só organizar que eu já passo, já começo o vídeo, só um minutinho. Tá bom. É um vídeo curtinho, viu, gente? Preocupa não. Sei que eu falo demais também. Fala muito não, tá ótimo, Gabriel. Ah, eu que medo de falar alguma coisa errada. Imagina. Deixa eu começar o vídeo aqui. Tá carregando. Chegou a Advil Mulher, forte contra a cólica menstrual, suave no estômago. Dá pra ouvir certinho. Então bom. tá ótimo. Uhum.
O trabalho de Paulo Freire é reconhecido no mundo todo, e em 2012 ele foi declarado patrono da educação brasileira. Mas desde os anos 60 até hoje, o professor é visto por uma parcela da população como inimigo do Brasil. Mas qual foi o Brasil de Paulo Freire e quem foi Paulo Freire para o Brasil? Paulo Freire é pernambucano. Nasceu em 1921, filho de um capitão e uma dona de casa. Freire, que era o caçula, foi o único dos irmãos que pôde se dedicar aos estudos. Se formou em Direito, mas trabalhou mesmo como professor. Ele deu aula em faculdades e fez trabalhos pastorais por mais de 10 anos na região de Recife, por meio da Ação Católica. Em 1947, foi trabalhar na Divisão de Educação e Cultura do recém-criado SESI, o Serviço Social da Indústria. Foi nesse trabalho que Freire entendeu que o processo educativo era mais eficiente em diálogo com os alunos e suas famílias. Por isso, queria democratizar as escolas da instituição. Nos anos 50, o Brasil passava por uma modernização acelerada, com uma rápida industrialização e uma nova experiência de democracia de massas. Paulo Freire defendia que esse processo de desenvolvimento nacional devia incluir a participação ativa do povo, e que isso só seria possível por meio da educação. O educador dizia ser contra o ensino de cima para baixo e defendia o diálogo horizontal entre professor e aluno. Nessa época, o prefeito de Recife e, na sequência, governador de Pernambuco, Miguel Arraes, convidou Paulo Freire para desenvolver um projeto de alfabetização de adultos. A inspiração para o método que o professor criou veio em um passeio de carro com seu filho mais novo. Um menino, que tinha apenas 2 anos, viu uma propaganda na rua. Ele leu em voz alta a palavra Nescau e cantou a música que ouvia nos comerciais. Impressionado, Paulo Freire passou a explorar a relação entre som e imagem, com exemplos a partir da vida dos alunos. Palavras como farinha, tijolo, máquina e conceitos como trabalho e pobreza eram contextualizados e debatidos. Com a divisão das sílabas, os estudantes aprendiam a ler cada palavra e, em seguida, aprendiam as famílias silábicas para formar novas palavras. O então governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves, também chamou Paulo Freire. Em 62, a alfabetização de adultos no estado recebeu recursos de um programa financiado pelos Estados Unidos, chamado Aliança para o Progresso. Na cidade de Angicos, Freire realizou seu experimento mais conhecido, a alfabetização de cerca de 300 pessoas em um curso de 40 horas. A velocidade do método de Paulo Freire, aliada à educação crítica, gerava expectativas de transformação democrática para alguns e preocupação para outros. Ao longo de sua vida até hoje, Freire foi frequentemente chamado de comunista, apesar de criticar o comunismo e a ortodoxia marxista. Ele era um socialista cristão, ligado à teologia da libertação, uma tendência progressista da Igreja Católica. No início dos anos 60, o Brasil viveu um clima de polarização política e crise institucional. Jânio Quadros tinha sido eleito presidente com uma base conservadora e, após 8 meses, renunciou ao cargo. João Goulart, o vice-presidente, que era trabalhista, assumiu o poder após um intenso período de disputas. A aula de encerramento do curso em Angicos aconteceu no dia 2 de abril de 63. O presidente Jango e o general Castelo Branco, comandante do 4º Exército, estiveram lá e viram de perto os resultados do projeto. Em janeiro do ano seguinte, Jango decretou a criação do PNA, o Programa Nacional de Alfabetização. Ele adotou o sistema de Paulo Freire e tinha a missão de alfabetizar 5 milhões de pessoas. Naquela época, analfabetos não podiam votar. Em caso de sucesso do programa, o colégio eleitoral cresceria quase 40%. Seu lançamento foi previsto para 13 de maio de 64, com o professor Paulo Freire à frente do projeto. Mas os planos de Jango e Paulo foram frustrados. Em 1º de abril de 64, os militares deram um golpe de Estado. O general Castelo Branco foi empossado como o primeiro presidente da ditadura. O PNA foi extinto e Paulo Freire foi preso. Ele ficou encarcerado por mais de 70 dias em 2 períodos. Em setembro, Paulo estava asilado na Embaixada da Bolívia no Rio de Janeiro e de lá partiu para La Paz. Dias depois de sua chegada, a Bolívia também sofreu um golpe militar e Paulo Freire novamente deixou o país. Exilado, ele e sua família viveram no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. No Chile, Paulo Freire trabalhou para o governo com a educação de camponeses. O método psicossocial, como ficou conhecido por lá, foi utilizado em escala nacional. E nesse país, ele também continua as atividades pastorais com a Ação Católica. Foi lá também que Paulo Freire escreveu sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido, no ano de 68. No final do mesmo ano, a ditadura militar brasileira decretou o AI-5, fechou o Congresso Nacional e impôs censura sobre os meios de comunicação. No Chile, a polarização política aumentava. Paulo Freire se antecipou ao golpe militar, que viria em 73. Já em 69, se mudou para os Estados Unidos, onde foi dar aulas em Harvard. Em 70, Pedagogia do Oprimido foi publicado em inglês e espanhol.
A obra só chegou ao Brasil 4 anos depois. E Freire foi então para Genebra, na Suíça, onde trabalhou por 10 anos como consultor do Conselho Mundial de Igrejas e fez viagens a mais de 30 países. Em 71, liderou a fundação do IDAC, o Instituto de Ação Cultural. O IDAC promoveu campanhas por justiça social na Itália, na Suíça e na África. Em 75, Paulo Freire passou a visitar países como Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, que haviam recém-declarado independência de Portugal. Por meio do IDAC, desenvolveu programas de alfabetização para os contextos locais e defendeu processos de descolonização desses países. O final dos anos 70 marcaram no Brasil a demanda pela democratização e o retorno dos exilados. A ditadura passava por um processo de abertura política, e a lei de anistia foi promulgada pelo então presidente, o general Figueiredo, em agosto de 79. Estavam anistiados todos os exilados e presos políticos, bem como os militares e os torturadores. Com a ajuda de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, Paulo Freire e sua família voltaram ao Brasil depois de 15 anos no exílio. O professor passou a dar aulas em universidades como a PUC e a Unicamp, fez parte de organizações da sociedade civil e continuou sua produção acadêmica. Em 80, ajudou a fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores. 4 anos depois, as marchas pelas diretas já tomaram as ruas do país, mas a eleição ainda foi indireta. Tancredo Neves foi escolhido presidente e morreu antes da posse. Em 85, José Sarney assumiu o poder e estava acabada a ditadura militar. O ano de 86 foi um dos mais difíceis na vida da família Freire. Morreu Elza, esposa de Paulo. Ela foi fundamental na carreira do professor. Era pedagoga e esteve ao lado dele desde o período do SESI lá em Pernambuco. A história de Paulo Freire é também a história de Paulo e Elza. Em 88, foi promulgada a Constituição Federal. Nesse ano, políticos de esquerda foram eleitos em diversas capitais pelo Brasil. Em São Paulo, a petista Luísa Erundina venceu e chamou Freire para ser secretário da Educação. Paulo Freire continuou em atividade até o dia 2 de maio de 97, quando morreu em decorrência de um ataque cardíaco. Ele publicou dezenas de livros em vida, e sua obra póstuma é responsabilidade de sua segunda esposa, Nita, com quem se casou em 88. Paulo Freire recebeu o título de doutor honoris causa em 48 universidades pelo mundo inteiro e foi declarado patrono da educação brasileira em 2012. Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente, embalado por uma onda de extrema-direita no Brasil. A obra de Paulo Freire passou a ser um dos principais alvos desse movimento. Pedagogia do Oprimido foi traduzido em mais de 20 idiomas. Você é o que faz online, um consumidor digital protegido em qualquer lugar. Kaspersky, protegendo o seu eu digital. Esse é o tempo que você precisa para enviar dinheiro ao exterior e investir nas bolsas americanas com a Avenue. Idiomas. Era a terceira obra mais citada no mundo na área de humanas, segundo o estudo da London School of Economics de 2016. E até hoje, Paulo Freire é considerado por especialistas um dos principais educadores da humanidade. Obrigado, Fabinho. Valeu, José. Então, pessoal, só para o vídeo me fez lembrar de uma coisa, né, sobre a teoria da dependência, né? Como o país estava passando por um processo de industrialização muito forte, a teoria da dependência ela vem criticar essa industrialização, esse desenvolvimentismo que era imposto pelos países do norte aos países do sul, né? Então ela critica essa forma de desenvolvimento que não inclui as classes populares, né? Era uma forma de desenvolvimento que só excluía, que mantinha a dominação sobre essas classes, a opressão sobre essas classes. Então a teoria da dependência ela vem para criticar esse desenvolvimentismo, essa coisa, precisa desenvolver ordem e progresso. Tá, ordem para quem? Progresso para quem? Para o povo? Se for para o povo, beleza. Se não for, meu filho, aí vai ter luta, né? Então é mais ou menos nesse sentido, né? Aí, Fabinho, volta o slide, que tem o último slide que eu quero mostrar, que é só para mostrar o link das nossas redes sociais, e agora a gente vai para o diálogo, né? A gente vai abrir aqui para as questões, não sei se
se tem tempo, se não tem. Aí esse é o link, pessoal. Se vocês quiserem, acessem aí, siga as nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, a gente tem o canal do YouTube, a gente tem o site. Tudo que a gente faz de atividade, a gente coloca lá. Então, se vocês quiserem saber, conhecer um pouquinho mais, ver o que a gente está desenvolvendo, podem acessar. Eu que administro as redes sociais, técnico em marketing, né, gente? Aí eu tinha que pegar isso para mim. Tá certo. E aí, novamente, a frase, né? Eu quero deixar ela aqui, relembrar. Falei no começo, agora eu vou falar no final, que o sonho que se sonha só é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Muito obrigado. Gabriel, nós que agradecemos, né? Ficamos muito felizes em saber um pouquinho da história do Paulo Freire. A gente sabe que muitas vezes surgem algumas ideias sem que as pessoas conheçam a história de forma verdadeira, né? Então, eu entendi perfeitamente o seu recado, eu entendi perfeitamente que não teve nenhuma apologia política, você contextualizou o assunto, e é importante nos trazer esse contexto histórico para que possamos entender a importância do trabalho do Paulo Freire. E só a educação liberta, né? Só Isso. a educação que nos leva ao desenvolvimento social, econômico, político. Nós sempre acreditamos muito no diálogo, as divergências acontecem, elas fazem parte da sociedade. Eu sempre falo muito para os meus alunos o seguinte: brigam as ideias, não brigam as pessoas. Então, pensar diferente é perfeitamente possível. E o diálogo, a discussão crítica, desde que haja conhecimento, argumentação, é sempre muito bem-vindo, né, Gabriel? E obrigado por nos trazer essa reflexão sobre Paulo Freire. Por nada, Fábio. Eu agradeço demais o convite. E como você falou, é isso mesmo, né? Tem uma entrevista do Paulo Freire que ele vai falar, ele está falando sobre pedagogia do oprimido. Aí ele vai falar que alguns autores falaram: esse Paulo Freire aí é um liberal, não pode ler ele. Você acha, né? Um educador socialista, mas que foi considerado como liberal. Aí ele fala: e se fosse, qual o problema, né? Se eu fosse liberal mesmo, qual é o problema de ser liberal? Por que também não ler o educador liberal? Tem que ler, eu acho que tem que ler. Ele falava que ele tinha horror a essa castração, né, do não pode, do não deve. Por que não pode? Por que não deve? Vamos ler sim, vamos debater sim. Então, veja, não sei como que as pessoas chamam Paulo Freire de doutrinador, se ele gosta, né, se é próprio da dialética da história, o conflito, a troca de ideias diferentes, o diálogo entre diferentes. Então, Paulo Freire, ele sempre prezou por isso, por essa troca, por esse diálogo. E eu agradeço demais a atenção de vocês, o carinho, a acolhida, o espaço, o convite. Quero mandar um beijo para os professores, para as professoras, para os alunos que ficaram até agora, que participaram, que ouviram. E é isso aí, gente. Estou disponível, viu? Não sei se tem tempo para pergunta, Fábio. Não sei se dá para abrir um pouquinho, mas se tiver alguma pergunta, me manda pelo e-mail, se não tiver tempo, ou faz aqui, não sei. O que você manda, Fábio? Isso. Nós temos uma palestra agora às 10 horas, né? Mas eu acredito que temos um tempinho aqui. Se de repente alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a ser feito, eu posso deixar aqui sim. Se alguém tiver algum comentário a fazer, nós temos uns minutinhos sim. Uns 10 minutinhos dá para fazer sim, gente. Eu não tenho pergunta. Eu só tenho realmente que agradecer, né? Você já disse tudo, Fábio. Mas eu, como fui professora desse ser iluminado, né? Então eu gostaria realmente de agradecer. Um menino que trilhou, né? Trilhou o seu próprio caminho. Quantas incertezas você tinha, né, Gabriel? Quando estávamos em sala de aula. E olha como que foi realmente o conhecimento, né? E toda aquela proposta, eu vou, eu não vou, mas escolher essas escolhas que você fez e realmente fizeram toda a diferença por tudo que você realmente teve essa autotransformação. Então, foi, assim, uma aula,
né? Eu falo que o contexto histórico é de extrema importância para que a gente conheça a autonomia e a autenticidade de cada autor, referenciando ali a época. E você deu, assim, uma senhora aula. Eu só tenho que realmente agradecer. Obrigada de coração. Gratidão, viu, filho? Eu agradeço, tia Ká. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho. Imagina. Ó, abraço. Muito bom. Se algum aluno também tiver algum questionamento, algum comentário, também pode ficar à vontade, né? Alguns minutinhos nós temos. Tia Concha que ligou a câmera aí também, né, Tia Concha? Liguei. Gabriel! Peraí, Tiacão, Fabem, tira o slide só para eu poder ver os rostinhos. Ah, Pronto? Ah, não. Aí, agora sim. Meu amor, Chacon, quero dar os parabéns para você. Fico muito orgulhosa. Estou, assim, muito feliz de ver você com essa forma que você explicou. Isso foi excelente. O Fábio já falou, a Tia Cá já falou. Eu quero te parabenizar. Amei a forma que você falou e quero te dar os parabéns, tá? Fiquei Obrigado, muito Tiacão. feliz e você vai ter um futuro brilhante, já está tendo, que você sempre foi um menino maravilhoso e sempre soube ouvir seus professores, família, todo mundo junto. Isso é muito importante, é isso que vale na vida da gente para a gente crescer. Um beijo bem grande de coração, sinta-se abraçado, tá? Que a hora que a gente puder, nós vamos só abraçar, né, Tia Cá? é isso mesmo. Obrigado, isso mesmo. Tiacão. Obrigado. Esse acolhimento que a gente realmente precisa, né? Às vezes as palavras nos acolhem tão bem também, mas nada como um abraço com bastante afeto, bastante calor humano. É verdade, você tem razão. E a Maria Célia quer dar uma palavrinha também com a gente aqui, ó. Oi, Gabriel. Olá, tudo bem? E primeiro eu quero te dar parabéns pela palestra, foi excelente. Obrigado. Então, como você sabe, eu fiz a faculdade de matemática, né? Mas, assim, eu sempre quis prestar concurso. Lógico, né? A gente queria ser professora efetiva, né? E eu lembro que naquela época a gente estudava muito para poder prestar concurso, sabe, Gabriel? E aí, o que acontecia? Vinham professores, a gente fazia cursinho para poder depois prestar o concurso. E vinham professores e falavam muito sobre Paulo Freire. E a gente estudava cada um dos livros dele, né? E era muito, eu adorava. Naquela época, a gente mais nova, a gente tinha aquelas ideias meio subversivas, né? Mas eu adorava o Paulo Freire, eu ficava imaginando como é que eu poderia dar aula usando a técnica dele, né? Se é que pode chamar de técnica. Bom, aí depois, enquanto professora de matemática, eu também quis prestar concurso para ser diretora de escola. E lá, novamente, vamos estudar o Paulo Freire, entendeu? Então, eu sempre tive, graças a Deus, a oportunidade, né, de estar estudando a ideia dele, o pensamento dele. Eu achava sempre achei muito bonito. Bom, e aí, o que acontece? Depois, enquanto diretora, aí fui fazendo curso de pós-graduação, né? Eu nunca parei, eu sempre gostei muito de estudar. E aí, novamente, Paulo Freire. Então, a gente estudou bastante ele. Eu admiro demais e quero dar parabéns pelo conhecimento que você tem em relação à pedagogia dele, né? Mas depois disso, com toda a tribulação, né, que um cargo de diretor de escola, né, exige da gente, e depois também casada, já com um filho, para criar aquela coisa toda. Como é que está hoje? Hoje, sabe, a gente se afasta dos estudos. Eu adoro essa parte acadêmica, mas hoje o que eu tenho, quando eu tenho tempo, o que eu faço? Curso de matemática,
Aham. Não é? O ano passado, por exemplo, eu fiz 6 cursos de matemática, mas tudo Nossa. ligado à matemática, né? Uhum. Depois, enquanto diretora, eu fiz faculdade de Direito, né? Então, acaba sendo assim mais uma leitura técnica. A gente deixa de ter esses estudos acadêmicos como você tem, que eu acho maravilhoso isso. E hoje, como é que está essa parte, assim, nas escolas? Não se ouve mais falar ou continua se falando de Paulo Freire? O método dele ainda é adotado em algum lugar, não é? Eu estou totalmente por fora, Gabriel. Me coloque a par disso, por favor. Tudo bem, Maria Célia? Então, a gente fala que a gente não tem uma experiência assim fundamentada no Paulo Freire que não seja pontual. A gente tem experiências pontuais, né? Agora, uma experiência que seja grande, que seja, sabe, reconhecida, a gente não tem. A gente tem pequenas experiências. Eu vou dar um exemplo. Na ESEBA, a UFO, ela tem uma escola de aplicação, ou seja, ela tem uma escola de educação básica, que tem o ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, isso. E aí, tem uma professora lá com quem eu estou estagiando, que ela desenvolveu, e aí eu vou lembrar da Tia K, uma metodologia que ela chamou de diário de ideias. Eu acho que, Tia K, depois eu vou até passar essa experiência para você, porque compensa demais, né? Então, assim, são Perfeito. Quero sim. professores que têm dedicação exclusiva, que têm para a escola, que têm doutorado, que dão aula lá para educação básica e que realizam essas experiências, né? E aí ela usa o Paulo Freire para fundamentar essa metodologia que ela criou, que ela inventou. E ela ganhou até prêmio por conta do Diário de Ideias, é uma metodologia muito legal, muito bacana, que depois o Passar para Tia K compensa demais conhecer. Fora isso, eu já citei aqui a minha professora, que ela desenvolveu o PPP do curso de pedagogia todo fundamentado no Paulo Freire. Então, assim, você encontra experiências pontuais espalhadas pelo Brasil e tal. Agora, de forma geral, na educação básica, eu acho que a gente não vai encontrar muito, não. Né? Acho que, assim, pode ter professores que tenham leituras, algumas poucas leituras. Agora, professores que se dedicam mesmo a estudar o pensamento, a tentar colocar em prática, aí já é uma outra questão, né? Aí são essas experiências pontuais que a gente vai encontrar. Mas é legal conhecer essas experiências, né? Até para a gente se inspirar, né? E o Paulo Freire sempre fala, né, gente? A gente não copia, né, o que a pessoa fez. Ele fala assim: não me copiem, me reinventem, me recriem, né? Então, assim, inspirado nele, a gente passa a ver o que é melhor para a nossa realidade, como é que a gente faz nas nossas condições, no nosso contexto, né? Então, é assim, né? Não sei se respondi, espero que sim, mas é isso, né? E tá acontecendo muita atividade, gente. Agora com o centenário, muita, muita, muita atividade esse ano em relação ao Paulo Freire, em relação à sua teoria, eventos, palestras, minicursos. Nossa, a gente recebe vários, 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 que a gente está ali em contato com os grupos de estudos, né? Então a gente vai recebendo as coisas. E é isso. Se procurar certinho, dá para encontrar muita coisa boa, muita coisa legal, né? O próprio Instituto Paulo Freire é uma instituição que organiza muito bem esses grupos de pesquisa, que desenvolve cursos, que está ali mantendo viva a vida e a obra do Paulo Freire. Ah, tá legal. Então fica como eu estava pensando mesmo, né? Fica mais distante da nossa realidade, né? Mesmo porque o Centro Paula Souza, e eu acompanho o Centro Paula Souza desde a época lá que eu era diretora, né? Mesmo nos outros cursos, gente, pessoal que está aí, mesmo o pessoal de história, de geografia, de humanas aí, língua portuguesa, eu não vejo assim um estudo, sabe, assim, mais aprofundado em relação a essas pessoas que se destacaram, né, de alguma forma, né? Eu não vejo, viu, Fabinho? Não sei se você
percebe isso. Parece que a gente bom, é escola técnica, né? Então vamos ficar com a parte técnica mesmo, né? Não essa parte. Não sei, Fabinho, você sente isso? Eu não sei. Eu acho que falta aquele estudo igual a gente tinha antes, de fazer cursos de história, da parte ligada à história, a parte. Não sei, pode A gente ser. trabalha muito isso, né, Maria Célia? Nós conseguimos trabalhar, fazer um trabalho nesse sentido, né? A gente acaba conseguindo fazer, sim. Então, mas cursos fornecidos pelo Centro Paula Souza, é isso que eu estou. O centro mesmo, ele oferece alguns cursos, sim. Ele acaba permitindo a participação dos professores na área de humanas. Tem muita coisa legal. Interdisciplinar. Ainda oferece bastante coisa, ainda bem. Uhum. O Maria Célia, mas só complementando essa questão que você levanta, é uma crítica que a gente faz à própria universidade. Às vezes, nos cursos de licenciatura, a gente não se vê tanto, né? O estudo de autores brasileiros, como Paulo Freire. Fica mais nessa sociedade reflexa, no estudo dos autores do Norte, dos países de primeiro mundo, etc, etc. Mas é importante também estudar um autor que pensa a nossa realidade, que parte daqui do Brasil, né? E é por isso, né, a importância da criação dessa disciplina que eu fiz, que eu cursei, do Princípios Éticos Freirianos, né? Camila, minha professora, ela estudou na UFO, e é uma crítica que ela faz. Ela estudou no curso de Pedagogia da UFO, foi formada em Pedagogia por lá, e ela faz, na minha época não tinha nenhum estudo do Paulo Freire, né? Eu fui conhecer Paulo Freire no doutorado. E agora ela, enquanto professora, ela cria essa disciplina para os cursos de licenciatura, para tentar não deixar essa brecha, né, na nossa formação. E é isso. É isso aí, é muito bom, né? Falei assim, enquanto a gente, eu não sei os outros professores aqui da escola, mas quando a gente está procurando prestar algum concurso, você fica por dentro de tudo que, né, o que está rolando, os autores da época, né, que estão falando a linguagem da época. Eu acho muito importante. Infelizmente, agora a gente está meio afastada disso, né? Mas é muito bom. Bom, de toda forma, o Gabriel, parabéns. Tá? Obrigado. Muito contente de sempre estar vendo nossos ex-alunos aqui a trazerem as suas contribuições, né? E isso é muito bom para os nossos alunos de hoje, né? Eles perceberem que o quanto a nossa escola, né, ajudou de alguma forma, né, vocês a chegarem onde estão hoje. Parabéns. Muito obrigado. Agradeço novamente e só tenho a agradecer a vocês pelo espaço, pela minha formação no ensino médio. Sinto saudade, muita saudade. Foi muito bom. Tenho boas lembranças e eternas lembranças dessa época. Muito bom, muito ótimo. Ô, gente, eu vou anotar aqui o nome da Marcela, tá? Se a Marcela quiser me mandar a pergunta, eu passo para o Gabriel, porque eu vou abrir o espacinho para a Josiane, porque nós temos que dar um intervalo para os alunos, né? A conversa do Gabriel tá tão prazerosa, tá tão importante, mas eu tenho que dar um intervalinho até as 10, tá? Então, Marcela, agradeço muito, manda um recadinho para mim lá no chat, que eu repasso pro Gabriel, tá bom? Então, eu abro aqui para a Josiane fazer o comentário com o Gabriel, mas eu tenho que dar um intervalinho, viu, Gabriel? Você me desculpa. E Não, todo mundo, tranquilo. os alunos, professores, que eu tenho que organizar esse intervalinho, tá, Gabriel? Mas, Josi, por favor. Obrigada, Fábio. Na verdade, eu só queria mesmo parabenizar o Gabriel, né? Eu dei aula para ele no curso de marketing, né, à noite, no técnico em marketing. E assim, é um prazer revê-lo, né? Você deu uma palestra muito importante, um tema muito importante, muito bom. Eu conheço Paulo Freire, também fiz pedagogia depois, e era realmente mesmo só para, né, parabenizá-lo aí pelo desempenho dele na palestra. Muito obrigada, viu, Gabriel? Prazer em revê-lo. Igualmente, Josi. Nossa, eu tenho boas lembranças também das suas aulas, do técnico. Lembro da palestra que eu, que eu cheguei a dar aí no curso do marketing, né, para outros alunos do ensino médio. Foi uma experiência muito boa também. E sem o marketing eu também não estaria falando aqui, estaria todo gaguejando, todo me travando, né? E como é um espaço familiar, que eu fui muito bem acolhido,
ainda sou muito bem acolhido, eu me senti muito à vontade e só tenho a agradecer. Nós que agradecemos. Nossa, que bom, gente. Quero só avisar, Marcelo, não esquece de mandar um recadinho no chat para mim não, tá? Que eu passo pro Gabriel, tá bom? E eu agradeço muito, ó, a Karina Conceição, Maria Célia, a Josiane, né, a Glenda, que no comecinho bateu um papo com a gente, o Xandão também, todo mundo que de repente não falou, mas estava aqui participando, gente. Ó, foi emocionante, muito obrigado, e esperamos que na volta presencial a gente pode marcar alguma coisa aí para fazer no Badram. Obrigado, viu, Gabriel? Opa, vamos lá. Obrigado, Fábio. Agradeço demais a você pelo convite, aos professores, aos estudantes. É muito bom revê-los, revê-las. E tamo junto. Precisando, me chama. Vocês têm o meu contato, meu Facebook. Tamo junto. Então tá joia. Pessoal, tchau, obrigado, viu? Até mais. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Beijos, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Vamos tomar um cafezinho. Beijão para todos. Vamos lá. Tchau, pessoal. Beijo.